O nosso público, ele gosta muito de iPhone. O nosso público gosta muito de celular de ponta. Só que a gente tem um problema muito grande aqui no Brasil. Um iPhone novo custa 15 mil reais. Um celular de ponta custa 10 mil reais. Como o senhor enxerga e como seria num governo do senhor, seria possível ou abaixar o preço desses produtos importados caríssimos, ou a ideia seria fortalecer uma indústria nacional que fosse capaz de fazer um iPhone de ponta por aqui? Eu comecei falando disso, nós apostamos nesse caminho. Eu falei aqui de algumas medidas que elas são assim fundantes de um projeto de reindustrialização do Brasil. E ele não é só reindustrializar, é industrializar aquilo que nós nunca tivemos. Então, a indústria de alta tecnologia, ela é pontual no Brasil, em várias áreas. Ela existe e ela é pontual. Nossa ideia é fazer com que o Brasil se torne uma potência tecnológica. Nós entendemos isso. E para quem estiver assistindo, isso é um projeto socialista. Por quê? Me permita voltar numa questão aqui histórica muito importante para a gente entender o que eu estou falando. Nós estamos num país que as classes dominantes, ou seja, os que mandam e desmandam nos meios de produção, ou seja, para todo mundo entender, que manda e desmanda nas terras, nas fábricas, nas usinas, nos bancos, enfim, e até nas grandes empresas de tecnologia privadas no Brasil, essas classes dominantes elas têm uma característica, algumas características. Elas são escravocratas, racistas pra caramba, porque elas carregam ainda o processo lá dos quase 400 anos que submeteu o povo negro à escravidão. Elas são patriarcais, não suportam as mulheres no espaço de poder. Elas são extremamente autoritárias, que a nossa história é marcada de golpe militar, institucional, muita violência quando o país tentou romper com esse legado de dependência. E elas são dependentes. Elas ficam muito ricas mantendo o Brasil atrasado do jeito que está. Então a base, o motor da nossa economia, por exemplo, é o agronegócio. O agronegócio é um desastre para o Brasil. O agronegócio foca em quê? Produzir grão, carne, umas frutas e exportação. Mandar para fora. Ele faz com que a base da agricultura do Brasil seja exportar e não alimentar o nosso povo. E aí o resultado, e que conexão isso vai ter com tecnologia? Se o motor da nossa economia só serve para produzir matéria-prima muito barata e exportar, para que ciência e tecnologia? Para que universidade? Para que conhecimento? Para que inovação? Sabe? E isso é uma reflexão profunda que nós temos que fazer. Portanto, eu estou falando de um projeto que é de rompimento com isso. É um projeto, por exemplo, aí as pessoas gostam muito de elogiar os Estados Unidos. Me permitam falar disso. Eu até me arrepio falando disso. Inclusive essa extrema-direita aqui, fascistoide e tal, fica fazendo propaganda, do exemplo para nós Estados Unidos. Eles não falam, primeiro, propõem os Estados Unidos a acabar com a indústria deles, que a gente comprar iPhone, propõe eles ficar comprando só da China e dos Estados e da Europa. Propõe isso para eles. O que eles vão fazer? O que eles vão falar? Inclusive, eles estão lá com altos investimentos públicos no Vale do Silício e tal, porque eles perceberam que eles estão começando a ficar na mão da China. Eles estão fazendo um processo de reversão. A outra coisa, como é que eles se tornaram essa potência? Lá teve uma guerra civil entre o norte, de pequenos produtores, isso aí em 1800, e lá vai pedrada. Aliás, guerra é uma constante na história norte-americana, né? E no sul, os latifundiários, muito parecido com essa turma que hoje é o agronegócio no Brasil. Escravocrata, com essas características que eu falei. O norte venceu o sul nesse processo. A guerra de secessão, o norte venceu o sul. E o norte, o projeto do norte era pequena propriedade e reforma agrária. Sem isso, se o sul tivesse vencido, os Estados Unidos era muito semelhante ao Brasil. Seria de grandes latifúndio, escravismo, exportação. O norte venceu. Aí o norte, nessa ideia progressista de reforma agrária e tal, o que eles fizeram? Eles alimentaram o mercado interno, fortaleceram e criaram as condições para a indústria florir nos Estados Unidos. Isso foi determinante para eles virar a potência que foi. Inclusive, nas entrevistas eu venho dizendo que nenhum projeto de país capitalista ou socialista virou potência no mundo sem fazer reforma agrária. É impossível, não tem condição de um país... Pense o seguinte, você começou perguntando de iPhone, eu estou falando de reforma agrária, sem mexer nessa estrutura. Essa estrutura determina a fisionomia do país
e inclusive essa parte da indústria. Mas, o candidato, tudo isso não demora muito para acontecer? Não é uma coisa a longuíssimo prazo? De certa forma, todo o projeto que eu estou falando, ele não é um projeto que se faz em 6 meses. Por isso que eu comecei com aquelas medidas emergenciais. Elas são fundamentais para dar o passo. Eu falei de congelamento de preço de alimento, aquilo precisa de você ter estoque de grão e vai jogando para outras medidas. Agora, o que eu estou aqui falando para as pessoas, para esse público muito preocupado com essa área, que com esse Brasil governado por essa mesma turma de 522 anos muito rica, ela não tem projeto nenhum de fazer isso acontecer. Ela vai fazer, no máximo, que o iPhone chegue aqui a 15 mil reais. É isso que é o projeto dela. E o projeto de nós, ao contrário de tudo que se propaga do socialismo, dos absurdos que fala, num país como o nosso, a única possibilidade de romper com isso é rompendo com essas classes dominantes e você tendo um grande projeto de país que volte toda essa riqueza natural e cultural que o nosso país tem para o nosso próprio povo. Esse negócio da reforma agrária mesmo que eu estou falando é mudar a base da agricultura. Em vez de ser exportar, alimentar o nosso povo. E, meu querido, tem uma outra coisa dessa parte de ciência e tecnologia que eu queria trazer, que, claro, que as pessoas vão estar muito preocupadas também, porque pode olhar, mas você está falando de socialismo, como é que eu vou ter iPhone? Ele vai ter um nacional, o socialismo não é contra. Inclusive, o socialismo, para funcionar, ele precisa de riqueza. Esse negócio de distribuir pobreza é o capitalismo que faz, esse sistema nosso. Então, eu estou falando de socializar, precisa de muita riqueza para o socialismo funcionar. Então, eu estou falando aqui das pessoas ter como se apropriar de bens, ter bem. É contra a grande propriedade. Essa tem que estar submetida ao controle social. Então, áreas estratégicas... E aí, eu quero falar do iPhone, legal, mas eu vou dizer outra coisa. Ter metrô no Brasil inteiro. Ter trem-bala no Brasil todo, com tecnologia nacional. Estou falando disso.